Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, o seguinte: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Meu irmão, minha irmã, este versículo é uma das passagens mais poderosas e tocantes das Sagradas Escrituras. Nela nós encontramos uma palavra de Jesus, cheia de graça e compaixão, destinada à igreja de Laodiceia, mas que também serve para todos nós hoje. O versículo diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Esta imagem de Jesus à porta batendo é uma das mais ricas e profundas do Novo Testamento, pois nos fala sobre a disponibilidade de Cristo para com cada um de nós. O seu desejo de uma relação pessoal e íntima, e a nossa responsabilidade de respondê-lo ou não. Essa passagem não é apenas um convite para a salvação, mas é também um convite à comunhão diária com Cristo, à transformação do coração e para a renovação da nossa jornada espiritual. O Senhor está à porta de nossas vidas, esperando que o convidemos para entrar e compartilhar conosco momentos de intimidade. Como reagimos a esse convite? Na verdade, o que significa realmente abrir a porta para Cristo? Eu gostaria de, juntamente com você, explorar esses aspectos em detalhe, à luz do contexto e do significado dessa passagem. Antes de entendermos a profundidade de Apocalipse 3:20, se faz necessário olhar para o contexto imediato dessa mensagem. Jesus está falando aqui para a igreja de Laodiceia, uma igreja que era rica materialmente, mas que estava espiritualmente morna e apática. No versículo 15, Jesus diz assim: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Aqui Jesus usa essa metáfora de temperatura para descrever o estado espiritual daquela igreja. Nem quente, ou seja, apaixonada, nem fervorosa, nem fria, indiferente, mas consciente da sua necessidade de Deus. Mas ela estava morna. Ou seja, uma igreja que havia perdido seu fervor espiritual. Laodiceia era uma cidade muito próspera naquela região, famosa por sua riqueza, por sua indústria têxtil e por suas fontes de águas terapêuticas. Porém, a cidade também sofria de um problema crônico. A água daquela cidade era morna, e por ser morna, era desagradável para beber. Assim, a condição espiritual da igreja refletia a situação daquela cidade. Ela estava cheia de bens materiais, de opulência, de conforto, mas carecia do zelo espiritual, de paixão por Deus, de uma vida comprometida com os princípios do Evangelho. E Jesus chega e os adverte que sua confiança nas riquezas materiais os havia cegado para a verdadeira necessidade espiritual. Nesse contexto bíblico aqui, de uma igreja morna, Jesus chega com um convite cheio de misericórdia e paciência, dizendo: Eis que estou à porta e bato. Ele não rejeita a igreja, mas se apresenta como aquele que deseja restaurar a intimidade, renovar a paixão, o fervor e trazer vida àqueles que estavam espiritualmente sonolentos, mornos. A propósito, como nós temos vivido nossa vida espiritual?
Estamos fervorosos em servir ao Senhor? Ou a nossa fé está morna como a da igreja de Laodiceia? Como podemos reacender o fogo da nossa devoção a Deus e viver com um fervor renovado, ativado novamente? A imagem de Jesus batendo a porta é profundamente simbólica. Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor da Glória, não entra em nossas vidas por força. Ele se aproxima de forma gentil, educada, respeitando o nosso livre-arbítrio. Ele bate a porta esperando que a abramos. Essa imagem fala da paciência de Cristo. Ele não invade, mas espera ser convidado, como um amigo, esperando ser recebido na casa de alguém. Este batimento à porta não é algo casual, como um simples toque. O verbo bato é usado aqui para indicar uma ação persistente. Jesus bate insistentemente, mostrando que ele não desiste de nós facilmente. Ele nunca nos abandona, mesmo quando nós estamos distantes ou em uma condição espiritual morna. Essa perseverança de Jesus nos lembra que Ele está sempre pronto para restaurar a nossa relação com Ele, independentemente de onde estivermos em nossa jornada de fé. Mas sempre eu gosto muito de refletir, em relação ao texto. Jesus está à porta de nossa vida esperando para entrar, e nós estamos dispostos a abrir a porta para Ele. Muitas vezes nós temos resistido ao seu convite, o que nos impede de abrir completamente as portas de nosso coração para Ele. O que nos impede? A segunda parte dessa passagem bíblica ensina algo crucial. Ele diz: se alguém ouvir a minha voz. Jesus não diz que ele entrará apenas pela sua autoridade ou poder, mas que sua entrada depende da nossa resposta. O convite de Cristo é para aqueles que estão dispostos a ouvir a sua voz. A voz de Cristo fala ao coração de cada um de nós, e a resposta que nós damos a essa voz determinará a profundidade de nossa comunhão com Ele. Ouvir a voz de Cristo é um convite à ação. Não é apenas um ouvir passivo, mas um ouvir que exige uma resposta. Muitas vezes nós podemos ouvir a voz de Cristo através da sua palavra, pela pregação, pela oração, ou por meio de circunstâncias em nossa vida. Mas ouvir a voz de Cristo exige mais do que reconhecimento, exige obediência e ação. Ouvir e abrir a porta é um ato de fé e confiança. A propósito, estamos realmente ouvindo a voz de Cristo? Estamos sensíveis à sua voz? Ou estamos tão distraídos com as coisas do mundo que não conseguimos discernir a sua chamada para uma relação mais profunda? O que significa para nós ouvir a voz de Cristo e abrir a porta para Ele? Ele diz que se alguém abrir a porta, Ele entraria e cearia com Ele. É uma proposta extraordinária, né? Então, quando nós abrimos a porta para Cristo, Ele nos promete algo extraordinário. Ele diz: entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. A ceia, na cultura do primeiro século, era um símbolo profundo de comunhão e de amizade. Compartilhar uma refeição com alguém era um sinal de aceitação, de proximidade, de intimidade, de parceria. Jesus, ao dizer que ceará conosco, está nos oferecendo mais do que uma simples refeição. Ele está nos oferecendo uma relação íntima,
pessoal e transformadora. Isso é uma proposta maravilhosa, né? Cear com Cristo significa ter uma comunhão constante com Ele. Significa abrir a nossa vida para a sua presença diária, permitindo que Ele nos alimente espiritualmente. Não se trata apenas de uma visita casual, mas de uma habitação contínua e uma amizade verdadeira. O Senhor deseja estar conosco em todos os momentos de nossas vidas, nas alegrias, nas lutas, nas conquistas e nas dificuldades. Agora, e nós? Como temos vivenciado a comunhão com Cristo em nossa vida diária? Estamos permitindo que Ele entre em todos os aspectos do nosso ser e compartilhe conosco a abundância da sua graça? Como podemos cultivar a intimidade mais profunda com Ele? Apocalipse 3:20 não é apenas um convite para um momento de salvação, mas é, sobretudo, um convite, um desafio para uma transformação contínua. Quando Cristo entra em nossas vidas, Ele não só nos salva, mas nos transforma. Ele traz cura, restauração e nos oferece uma vida abundante, cheia de propósito e de paz. Olha, o simples fato de abrir a porta a Cristo pode levar a uma mudança, digamos, radical, pois Ele nos convida para a sua mesa, onde a nossa vida é renovada e os nossos corações são moldados à sua imagem. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, abra as portas do seu coração. Se você ainda não recebeu Cristo em sua vida, esse é o momento de abrir a porta. Ele bate à sua porta, aguardando o convite para entrar. Não adie mais. A transformação começa com a decisão de abrir o coração a Ele. Segunda coisa, cultive intimidade com o Senhor. Isso é tão importante. Se você já é cristão, este é um convite para renovar a sua comunhão diária com Ele. Não permita que as distrações ou os afazeres da vida o impeçam de se sentar à mesa com Cristo e desfrutar da sua presença. A comunhão com Cristo não é apenas uma prática ocasional, mas é sobretudo uma jornada diária. Em todas as áreas de sua vida, permita que Cristo se faça presente, transformando as suas atitudes, as suas decisões e as suas relações. Concluindo, eu gostaria de trazer para você o seguinte: Jesus está à porta de nossas vidas. Ele está batendo gentilmente, esperando que o convidemos para entrar. Esse é um convite profundo e pessoal para uma comunhão íntima com Ele, que vai além das circunstâncias externas e busca transformar o nosso interior. O Senhor não deseja apenas ser um visitante em nossa vida, mas, sobretudo, Ele quer habitar em nós, compartilhar conosco sua mesa e transformar cada área do nosso ser. Neste momento, Jesus continua batendo a porta. A resposta que damos a esse convite determinará a profundidade da nossa jornada espiritual. Que possamos, assim, abrir nossas portas para Ele e experimentar a maravilhosa e doce comunhão que somente Ele oferece. Deus abençoe sua vida e sua família. Desejo-lhe um feliz domingo. Um abraço.